Invocação à presença. Ó tu, poderosa, onipenetrante presença, tu, onipenetrante eu sou. Nós rendemos louvor e graças pela felicidade que atinge aqueles que se acham sob esta radiação. Nós rendemos louvor e graças porque a chave simples para a felicidade perfeita pode ser concedida para abençoar e ancorar esses filhos de Deus no seu próprio e firme domínio. Nós rendemos louvor pela harmonia mantida no íntimo de cada estudante e porque eles sentem a necessidade de conservá-la. Nós nos regozijamos porque o Eu Sou está presente em toda parte, controlando toda a atividade externa e conduzindo-a à perfeição. Eu sempre trago saudações para vós, Saint Germain. É sempre com muita alegria que eu faço esses estudos dos discursos de Saint Germain. Eles fazem parte de um livro chamado Livro de Ouro, onde estão os discursos dados em 1930 por Saint Germain ao então discípulo Senhor Ballard nas Montanhas Rochosas ou na Montanha Rochosa de Mount Shasta. Então esses discursos desse Livro de Ouro, e não é por acaso que o nome é Livro de Ouro, eles são encantadores, eles são incríveis. Cada vez que nós aprofundamos no estudo, a cada dia, a cada momento, eu falo, meu Deus, que grandiosidade, que presente que está sendo dado para a minha corrente de vida nesse momento, para que eu possa acessar uma outra dimensão enquanto encarnada. Eu acredito que quando os mestres dizem, Saint Germain diz, que nós vamos ascensionar e permanecer nesse corpo, ele está se referindo a isso, a viver num estado de consciência, de elevação, habitando o planeta Terra, vivendo uma idade de ouro no planeta Terra. Quando nós estudamos sozinhos, às vezes é mais desafiante. Então estudar juntos é muito mais gostoso, porque tem as percepções das outras pessoas, enfim. Vocês podem deixar ao final desses vídeos os seus comentários, as suas perguntas. Nós temos também o Café com Saint Germain, que é um programa toda terça-feira, às 8 da manhã. E eu costumo comentar esses discursos e outras instruções dos mestres, não somente de Saint Germain. Mas vamos lá, o discurso começa assim. Aquilo que todos buscam é a felicidade, algumas vezes chamada de bem-aventurança. Contudo, muitos dos que têm procurado com tanto afinco continuam distantes da chave que leva à felicidade. A chave simples para a felicidade perfeita e para o seu inerente poder sustentador, por que poder sustentador? Porque nós sempre ouvimos falar que não existe felicidade, existem momentos felizes. Aqui o mestre Saint Germain começa a dizer que para nós experimentarmos essa chave, abrirmos essa chave para experimentar esse estado de felicidade e o seu inerente poder sustentador, está no autocontrole e na autocorreção. E conforme nós vamos ver a seguir, quando falamos em autocontrole e autocorreção, não se trata exatamente daquilo que se traduz por essas palavras. Vamos ver. Isso é muito fácil de conseguir quando o indivíduo aprendeu que ele é a presença eu sou. A inteligência que controla e dirige todas as coisas. Então, quando Saint Germain se refere aqui ao autocontrole, ele está dizendo em assumir totalmente a nossa divina presença, que é quem realmente administra e sabe tudo sobre nós. Sair do ego, entregar a essa presença divina. Mas, Eunice, como é que nós fazemos isso, Eunice? É só apertar um botão? Não. Mas é mais ou menos isso. Apertar um botão é você estar constantemente centrado, sabendo e empoderando essa presença. Esse discurso traz algumas chaves muito bacanas que veremos a seguir.
Ao redor de cada indivíduo há um mundo de pensamentos criado por ele mesmo. Dentro desse mundo mental está a semente da divina presença. O Eu Sou, a única presença em ação que atua no universo e que dirige toda a energia. Então, nós estamos imersos num caldo de pensamentos, mas a essência de tudo é a presença divina. A questão é estar conectado com essa presença, nesse maremoto de pensamentos, compreendendo que existe uma força maior que está no controle de tudo, ao invés de deixar os pensamentos nos guiarem. Essa energia pode ser intensificada muito além de qualquer limite por meio da atividade consciente do indivíduo. Então, o poder da presença de Deus dentro de nós, ele pode ser intensificado além de qualquer limite que a mente humana possa conceber. Porque quando nós tratamos da presença divina, nós estamos tratando do nosso Deus individualizado, da fagulha divina individualizada que compõe a grande consciência de Deus, Deus, vários Deus. Por isso que nós lemos constantemente, vós sois deuses, a presença de Deus está em você, busca primeiro o reino dos céus e o resto lhe será dado por acréscimo. Concentra no seu poder interior, desperta as suas potencialidades internas. Todos, absolutamente, todos os caminhos falam da mesma coisa. Mas, como nós, durante muito tempo, vivemos na consciência de separatividade, achando que o ego aqui, o humano, está separado do divino, sem entender que essa vestimenta física é só uma roupa. Eu troquei de roupa hoje. Então isso aqui é só uma roupa cor-de-rosa com uma echarpe violeta dessa encadernação. Mas eu posso colocar uma roupa verde, uma roupa amarela, de qualquer outra cor. Então, esse é o momento. A cura, quando nós nos referimos o tempo todo à cura, é a cura da ilusão da separação de um Deus fora de nós, uma inteligência fora de nós. Eu, pecador, pobre, coitado, e Deus supremo em algum lugar do universo, ou em qualquer pessoa que fala bonito, ou que tenha consciência de Deus. Então, esse discurso nos diz assim: a divina presença interior é semelhante ao caroço de um pêssego, e o mundo dos pensamentos que a envolve se assemelha à polpa do pêssego. A polpa representa não somente o mundo mental criado pelo indivíduo, como também a substância eletrônica universal está presente, esperando ser ativada pela determinação consciente do indivíduo. Prestem muita atenção. Essa energia, essa substância eletrônica universal está aguardando ser ativada de forma consciente pelo indivíduo, para ser precipitada no seu uso visível sob a forma daquilo que ele deseja manifestar. Então, aqui o Mestre Saint-Germain nos relembra a importância desse comando. Nós ditamos a nossa realidade. O mundo está cheio da substância eletrônica divina, está em torno de nós. No coração está a nossa semente, o caroço, a chama trina. Mas nós estamos envolvidos pelos elétrons, pelos prótons, pelos nêutrons. Nós estamos envolvidos pela substância universal que aguarda o comando. Quando nós não temos a consciência de Deus, nós somos movidos pelas memórias que vão se repetindo ad infinito. E nós vamos qualificando essa substância universal de forma indesejável. Então, quando o tempo todo eu fico qualificando essa substância com medo da doença, medo da escassez, raiva, tristeza, eu vou contaminando o meu ambiente. Então, essa é a chamada desse discurso: autocontrole. O caminho seguro para a compreensão e uso deste poder consciente vem através do autocontrole. O que eu entendo por autocontrole? Primeiro, o reconhecimento da inteligência eu sou como a única presença atuante. Então, diante de qualquer situação ou em qualquer situação, se eu reconhecer
somente a presença de Deus, ao invés de dar poder ao ego que está brigando, discutindo, que está querendo o controle da situação, quem é que vai atuar? Qual dos dois lobos que vão atuar? Ok? Aquele que eu mais der atenção. Então nós temos a luz e sombra dentro de nós. Se diante de uma situação controversa, eu firmo, Deus é a única inteligência agindo nessa situação. Eu só reconheço a presença de Deus agindo nessa situação. E eu firmar a minha presença, e eu olhar para aquela pessoa, eu olhar para mim, eu olhar para aquela situação e reconhecer que ali tem um caroço, que ali tem uma essência divina, que esse caroço, que essa essência divina está permeado pela substância universal, e eu chamar essa presença ao comando, ela vai atuar. Eu fiz uma experiência muito recentemente, eu tenho uma situação bem especial com uma pessoa muito querida, da minha convivência diária, e sempre foi uma discussão, depois eu parei de discutir, tal, e aí eu resolvi fazer o seguinte, vou fazer uma conversa de Deus para Deus. Me sentei com essa pessoa, firmei a presença de Deus dela e tivemos uma conversa linda e maravilhosa no mais alto nível, sem absolutamente nenhuma discussão. Eu coloquei exatamente esse discurso em prática. Ok? Chamar a presença de Deus. Mas para isso eu precisei primeiro me conectar com a minha presença divina. Porque se eu for conversar no nível do ego, são os egos que vão bater boca. Deus não bate boca. Ok? Os mestres não batem boca. Jesus não briga com Saint Germain. Nem Krishna briga com Kutumi, discute com Kutumi. Eles estão numa alta frequência onde o diálogo e o entendimento é num outro nível de compreensão. Então, a primeira coisa é o reconhecimento da presença de Deus como a única presença atuando mesmo no meio da situação mais repugnante. O segundo é, ciente disso, sabermos que não há limite para o poder de seu uso. Então, liberar a mente tacanha, que não consegue ver, isso é física quântica pura, gente. Existem infinitas possibilidades. Eu colapsei essa, mas existem 300 outras possibilidades. Eu trouxe essa aqui para a realidade, eu trouxe essa discussão, eu trouxe essa doença, eu trouxe esse conflito. Mas eu posso trazer uma outra coisa no lugar, eu posso mudar a frequência vibratória. Lembre-se que todas as doenças, que tudo é frequência, Deus é uma frequência, o Cristo interno é uma frequência, a raiva é uma frequência, a saúde é uma frequência. Se eu vibro na frequência da saúde, é impossível ficar doente. Ok? Se eu vibro na frequência da paz, não é possível produzir violência. Entende? Então, qual é a frequência? Por que determinadas coisas estão acontecendo na minha vida? Eu recentemente fiquei assim, 10 dias tossindo, até eu entender que frequência era aquela. E no momento que eu entendi, eu comecei a melhorar. Mas eu precisei ficar 10 dias tossindo. Primeiro eu quis contestar. Eu falei, cara, me cuido, a beça, por que eu tô com essa tosse? Primeiro eu quis negar, né? E o ego na frente. Depois eu falei, nossa, eu preciso fazer alguma coisa. Comprei um remédio de farmácia, que não sou muito habituado. Nada, fiquei pior. E aí eu falei, eu preciso aprender a lição disso. Até reconhecer que tinha muita coisa engasgada aqui. Que eu precisava entender e processar isso. E buscar o contato com a Mãe Natureza. E aí na hora que caiu a ficha, eu entendi. Então na hora que eu mudei a frequência, eu entendi. Porque ficar revoltado, você vai produzir mais doença ainda. Porque aquela doença mostra que eu desviei do caminho. Toda doença, toda limitação, todo obstáculo é uma forma de me fazer retomar um outro caminho diferente daquele que eu tomei, com certeza de forma equivocada. Porque quando há conflito, doença, assim, qualquer outro padrão, é uma lição que precisa ser aprendida. É algo que precisa ser corrigido. Então eu falei, primeiro, reconhecer que só existe Deus agindo. Segundo, saber que o poder de Deus é ilimitado. E terceiro, que sendo os indivíduos dotados de livre-arbítrio e livre escolha,
criam no mundo que os cerca aquilo em que seu pensamento fixa a atenção. Então essa é uma grande verdade, essa tríade, que nós não podemos fugir dela. Mas, Eunice, eu estou convivendo com pessoas que estão contaminadas, que estão contagiadas por pensamentos e sentimentos negativos. Uma das coisas que eu preciso aprender é me blindar. Colocar minha atenção na presença, saber que o poder dela é ilimitado e respeitar o time de cada um. Às vezes as pessoas ficam chateadas. Eunice, eu quero uma oração para eu ajudar a minha família, porque eles estão adormecidos. Eu sinto que é minha obrigação despertá-los. E eu digo assim, olha para você, olha para o que eles estão mostrando para você despertar em você. Limpa em você o que você está vendo neles. E eles não vão precisar serem obrigados a mostrar para você o que você não está limpando em você. Às vezes a pessoa fica chateada, né? Porque às vezes a pessoa quer que a gente passe a mão no ombro dela e diz assim, não, fulano, reza, você vai ajudá-los, eles vão melhorar. Mas não tem eles, não existe eles, só existe eu. Tudo que existe fora é um reflexo do que está acontecendo dentro de mim. Aí eu preciso ter maturidade para assumir responsabilidade. Chegou a época em que todos devemos compreender que pensamento e sentimento são as únicas e mais poderosas forças criadoras na vida e no universo. Assim, a única forma de usar esse pleno poder do pensamento e sentimento, que é Deus em ação, consiste no autocontrole e disciplina, com os quais se pode rapidamente chegar à conquista e à compreensão, dirigir e usar esse poder criador do pensamento sem limite algum de qualquer espécie. Então, o autocontrole, entregar a Deus, saber que o poder de Deus é limitado, respeitar as leis, né? Entender que tudo é pensamento e sentimento e que tudo que nós vemos no nosso mundo é efeito desses pensamentos e sentimentos. Então isso é autocontrole. E disciplina, a prática de purificação diária, né? Limpar, 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 até que limpar se torne um estilo de vida. Quando é alcançado o suficiente autocontrole, ele torna os indivíduos capazes de manter o pensamento fixo sobre um dado desejo, tal como a chama de tocha do gás acetileno, que se mantém imóvel. Então, pensamento e sentimentos mantidos inabaláveis sobre um determinado desejo, na consciência de que é a presença eu sou fazendo uso da razão, Deus em ação, compreenderão que podem trazer a visibilidade e precipitar tudo o que deseja. Então aqui tem uma super chave, né? Então, manter, você pode fazer um exemplo. Quando você acende a chama de uma vela, ela fica ali, ela dança, ela vai. Mas a chama do gás acetileno, ela mantém-se firme. Então trata-se dessa firmeza, do que eu quero, do que eu acredito. Eu sei que Deus está nesse corpo. E eu invoco essa presença de Deus para que ela se expresse. E eu mantenho a serenidade, a confiança, a certeza, até essa lagarta virar borboleta. Até o que está escondido, o que está não revelado, se revele. Até que a natureza real transcenda, né? Ou que quebre a casca do ovo e aquilo que está dentro, que é a essência, se revele. Saint Germain diz, mas não é só ele, todos os mestres, que às vezes nós estamos assim a meio milímetrozinho de alcançar uma graça e a gente permite que a dúvida entre. Aí desmorona um trabalho de anos sustentando. Então ele diz o seguinte, sustente até você ver aquilo que você deseja manifestado. Ok? Então vamos lá. Isso não quer dizer que não se possa pensar em outra coisa, que você vai ficar o dia inteiro só pensando nisso. Que se fosse assim, como poderiam ser cumpridos os 1001 deveres que se acumulam diariamente? Escutem, ouçam. Tem sido provado de 1000 modos que o efeito de uma coisa não pode trazer felicidade. Só pela compreensão da causa que opera pode o indivíduo tornar-se senhor do seu mundo.
Então não precisa ficar o tempo todo pensando na mesma coisa. Mas quando você pensar, você está 100%. Eu sempre falo para os irmãos, às vezes as pessoas falam, não, eu faço Ho'oponopono quando eu vou correr, quando eu estou na academia eu estou fazendo Ho'oponopono. Eu falo, olha, quando você está na academia, na esteira fazendo Ho'oponopono, talvez 10% da sua energia esteja no Ho'oponopono. O resto da sua energia esteja movimentando o seu corpo para você não cair daquela esteira, para você não tropeçar na rua, num buraco onde você está correndo. Entende? Então, quando você for praticar o Ho'oponopono, pode fazer na rua, pode fazer na esteira, onde você quiser. Mas, se você quer fazer um trabalho sério, você tem que colocar 100% of your attention. 100% da sua atenção naquilo que você está fazendo. Então, não há espaço para mais nada. Não tem como aquilo não ser trazido à superfície.